desse tipo não pode me acorrentar de forma justa como você parece esperar que deveria. Admitindo que os desejos de um benfeitor podem constituir uma reivindicação, deve haver sempre uma reserva quanto à qualidade desses desejos. Eles podem entrar em conflito com considerações mais imperativas. O veto de um benfeitor pode impor tal negação à vida de um homem que o consequente vazio pode ser mais cruel do que o benefício foi generoso. Estou apenas usando ilustrações fortes. No presente caso, não posso ter sua opinião sobre a influência que minha aceitação da ocupação certamente não enriquecedora, mas não desonrosa terá sobre sua própria posição, que me parece substancial demais para ser afetada dessa maneira sombria. Embora eu não acredite que qualquer mudança em nossas relações ocorrerá, certamente nenhuma ainda ocorreu que possa anular as obrigações impostas a mim pelo passado. Perdoe-me por não ver que essas obrigações devem me impedir de usar a liberdade comum de viver onde eu escolher, e me manter por qualquer ocupação legal que eu possa escolher. Lamentando que exista essa diferença entre nós quanto a uma relação em que a concessão de benefícios foi inteiramente do seu lado. Eu permaneço seu com obrigação persistente, Will Ladislau. O pobre S.R. Casal bom sentiu e não devemos, sendo imparciais, sentir um pouco com ele. E nenhum homem tinha motivos mais justos para desgosto e suspeita do que ele. O jovem Ladislau, ele tinha certeza, pretendia desafiá-lo e irritá-lo, ganhar a confiança de Dorotea e semear sua mente com desrespeito e talvez aversão em relação ao marido. Algum motivo sob a superfície foi necessário para explicar a súbita mudança de curso de Will ao rejeitar a ajuda do S.R. Casalbon e desistir de suas viagens, e essa determinação desafiadora de se fixar na vizinhança, adotando algo tão diferente de sua escolha anterior quanto os projetos de Middlemarch do S.R. Brooke revelou claramente que o motivo não declarado tinha relação com Dorothea. Nem por um momento o S.R. Casalbon suspeitou de Dorothea de qualquer duplicidade. Ele não suspeitava dela, mas tinha o que era um pouco menos desconfortável o conhecimento positivo de que sua tendência a formar opiniões sobre a conduta do marido era acompanhada de uma disposição de considerar Bill Ladislau favoravelmente e ser influenciado pelo que ele dizia. Sua própria reticência orgulhosa o impediu de ser desenganado na suposição de que Dorothea originalmente pedira a seu tio que convidasse Will para sua casa. E agora, ao receber a carta de Will, o S.R. Casalbon teve que considerar seu dever. Ele nunca teria sido fácil chamar sua ação de outra coisa senão um dever, mas, neste caso, motivos conflitantes o empurram de volta às negações. Ele deveria se dirigir diretamente ao S.R. Brooke e exigir daquele cavalheiro problemático que revogasse sua proposta? Ou ele deveria consultar Sir James Chetton e fazê-lo concordar em protestar contra um passo que tocou toda a família? Em ambos os casos, o S.R. Casalbon estava ciente de que o fracasso era tão provável quanto o sucesso. Era impossível para ele mencionar o nome de Dorothea no assunto e, sem alguma urgência alarmante, o S.R. Brooke provavelmente não, depois de atender a todas as representações com aparente consentimento, terminaria dizendo: não tenha medo, casal bom. Confie nisso, o jovem Ladislau lhe dará crédito. Confie nisso, eu coloquei meu dedo na coisa certa. E o S.R. Casalbon evitou nervosamente não se comunicar sobre o assunto com Sir James Chetton, entre quem e ele nunca houve qualquer cordialidade, e que pensaria imediatamente em Dorothea sem qualquer menção a ela. O pobre S.R. Casalbon desconfiava dos sentimentos de todos em relação a ele, especialmente como marido. Deixar alguém supor que ele estava com ciúmes seria admitir sua visão suspeita de suas desvantagens. Deixá-lo saber que ele não achava o casamento particularmente feliz implicaria sua conversão à sua provavelmente desaprovação anterior. Seria tão ruim quanto deixar Carp, e Brasenose em geral, saberem o quão atrasado ele estava em organizar o assunto para sua chave para todas as mitologias. Durante toda a sua vida, o S.R. Casalbon tentou não admitir nem para si mesmo as feridas internas da dúvida e do ciúme. E o mais delicado de todos os assuntos pessoais, o hábito da orgulhosa reticência suspeita dizia duplamente. Assim, o S.R. Casalbon permaneceu orgulhosamente, amargamente silencioso. Mas ele havia proibido Guy de vir para Lowick Manor e ele estava mentalmente preparando outras medidas de frustração. Capítulo 38. O julgamento dos homens sobre as ações humanas é muito, mais cedo ou mais tarde torna-se eficaz. Isut. Sir James Chetton não conseguia olhar com satisfação para os novos cursos do S.R. Brooke, mas era mais fácil objetar do que impedir. Sir James explicou por ter vindo sozinho um dia para almoçar com os Cadaladers, dizendo: não posso falar com você como quero, antes de Celia, pode machucá-la. Na verdade, não seria certo. Eu sei o que você quer dizer o pioneiro na granja, disparou Azar. Cadalader, quase antes que a última palavra saísse da língua de sua amiga. É assustador comprar apitos e sopre-os aos ouvidos de todos.
Deitado na cama o dia todo e jogando dominó, como o pobre Lord Plessy, seria mais privado e suportável. Vejo que eles estão começando a atacar nossa amiga Brooke na trombeta, disse o reitor, descansando e sorrindo facilmente, como teria feito se ele próprio tivesse sido atacado. A tremendos sarcasmos contra um proprietário a menos de 100 milhas de Middlemarch, que recebe seus próprios aluguéis e não faz devoluções. Eu gostaria que Brooke deixasse isso de lado, disse Sir James com sua pequena carranca de aborrecimento. Ele realmente será nomeado? Disse Cadwallader. Eu vi Farebroter ontem, ele é o próprio Wigish, Issa Brogon e conhecimento útil. Isso é o pior que conheço dele, e ele disse que Brooke está fazendo uma festa muito forte. Bulstrode, o banqueiro, é seu homem mais importante. Mas ele acha que Brooke se sairia mal em uma indicação. Exatamente, disse Sir James com seriedade. Tenho investigado a coisa, pois nunca soube nada sobre a política de Middlemarch antes sucundado é da minha conta. O que Brooke confia é que eles vão acabar com Oliver porque ele é um pelite. Mas Sawley me disse que, se eles enviarem Mui, com certeza será Barrister, um daqueles candidatos que vem sabe-se lá de onde, mas morto contra os ministros e um parlamentar experiente. A lei é bastante rude, ele esqueceu que estava falando comigo. Ele disse que se Brooke quisesse uma Protein, ele poderia obtê-la mais barata do que indo para as ruas. Eu avisei tudo isso, disse Asa, Cadwallader, acenando com as mãos para fora. Eu disse a um Frei há muito tempo, o SR. Brooke vai fazer um respingo na lama. E agora ele fez isso. Bem, ele pode ter pensado em se casar, disse o reitor. Isso teria sido uma bagunça mais grave do que um pequeno flerte com a política. Ele pode fazer isso depois, disse Asa, Cadwallader quando ele sair do outro lado da lama com uma agonia. O que mais me importa é sua própria dignidade, disse Sir James. Claro que me importo mais por causa da família. Mas ele está seguindo em frente na vida agora, e eu não gosto de pensar nele se expondo. Eles estarão levantando tudo contra ele. Suponho que não adianta tentar qualquer persuasão, disse o reitor. Há uma mistura tão estranha de obstinação e mutabilidade em Brooke. Você já o experimentou sobre o assunto? Bem, não, disse Sir James. Sinto uma delicadeza em parecer ditar. Mas tenho conversado com esse jovem Ladislau de quem Brooke está fazendo um factotum. Ladislau parece inteligente o suficiente para qualquer coisa. Achei melhor ouvir o que ele tinha a dizer, e ele é contra a posição de Brooke desta vez. Acho que ele vai dar a volta por cima. Acho que a indicação pode ser adiada. Eu sei, disse Asa, Cadwallader, acenando com a cabeça. O membro independente não tem seus discursos bem o suficiente de cor. Mas Estiladislau novamente é um negócio vexatório, disse Sir James. Nós o convidamos 2 ou 3 vezes para jantar no Halo. Você o conheceu, por sinal, como convidado de Brooke e parente de Casalbon, pensando que ele estava apenas em uma visita aérea. E agora acho que ele está na boca de todos em Middlemarch como editor do Pioneer. A história sobre ele como um alienígena que dirige penas, um emissário estrangeiro e tudo mais. Casalbon não vai gostar disso, disse o reitor. Há algum sangue estrangeiro em Ladislau, respondeu Sir James. Espero que ele não entre em opiniões extremas e leve Brooke adiante. Oh, ele é um jovem raminho perigoso, aquele SR. Ladislau, disse Asa. Cadwallader, com suas canções de ópera e sua língua pronta. Uma espécie de herói bironiano, um conspirador amoroso, parece-me. E Tomás de Aquino não gosta dele. Eu pude ver isso no dia em que a foto foi trazida. Não gosto de começar a falar sobre o assunto com Casalbon, disse Sir James. Ele tem mais direito de interferir do que eu. Mas é um caso desagradável em todos os aspectos. Que personagem para qualquer pessoa com conexões decentes se mostrar? Você só precisa olhar para Cake, que gerencia o trompete. Eu vi outro dia com Auley. Sua escrita é sólida o suficiente, eu acredito, mas ele é um sujeito tão baixo que eu gostaria que ele estivesse do lado errado. O que você pode esperar com esses jornais de Middlemarch? Disse o reitor. Eu não suponho que você poderia ter um alto estilo de homem em qualquer lugar para escrever interesses com os quais ele realmente não se importa, e por um pagamento que dificilmente o mantém em cotovelos. Exatamente, isso torna tão irritante que Brooke tenha colocado um homem que tem uma espécie de conexão com a família em uma posição desse tipo. De minha parte, acho que Ladislau é um tolo por aceitar. A culpa é de Aquino, disse Asa, Cadwallader, porque ele não usou seu interesse para que Ladislau fosse promovido ou enviado para a Índia. É assim que as famílias se livram de ramos problemáticos. Não há como saber até onde o mal pode ir, disse Sir James ansiosamente. Mas se Casalbon não disser nada, o que posso fazer? Oh, meu caro Sir James, disse o reitor, não vamos dar muita importância a tudo isso. É provável que termine em mera fumaça.
Depois de um mês ou dois, Brook e este mestre Ladislau se cansarão um do outro, Ladislau vai alçar voo, Brook venderá o Pioneer e tudo se acalmará novamente, como de costume. Há uma boa chance que ele não goste de sentir seu dinheiro escorrendo, disse Asha. Cadwallader. Se eu soubesse os itens de despesas eleitorais, poderia assustá-lo. Não adianta enchê-lo com palavras largas como despesas. Eu não falaria de flebotomia, esvaziaria um pote de sanguessuga sobre ele. O que nós, pessoas boas e mesquinhas, não gostamos é de ter nossos 6 pences sugados de nós. E ele não vai gostar de ter as coisas levantadas contra ele, disse Sir James. A gestão de sua propriedade. Eles já começaram a fazer isso. E é realmente doloroso para mim ver. É um incômodo debaixo do nariz. Eu acho que alguém é obrigado a fazer o melhor por sua terra e inquilinos, especialmente nestes tempos difíceis. Talvez a trombeta possa despertá-lo para fazer uma mudança, e algo de bom pode vir de tudo isso, disse o reitor. Eu sei que deveria estar feliz. Eu deveria ouvir menos resmungos quando o meu dízimo for pago. Não sei o que deveria fazer se não houvesse um Modus em Tipton. Quero que ele tenha um homem adequado para cuidar das coisas. Quero que ele enfrente Garth novamente, disse Sir James. Ele se livrou de Garth há 12 anos e tudo está dando errado desde então. Penso em fazer com que Garth administre para mim. Ele fez um plano de capital para meus edifícios, e Lovegood dificilmente está à altura da marca. Mas Garth não assumiria a propriedade de Tipton novamente, a menos que Brooke a deixasse inteiramente para ele. À direita também, disse o reitor. Garth é um sujeito independente, um sujeito original e simplório. Um dia, quando ele estava fazendo alguma avaliação para mim, ele me disse a queima-roupa que os clérigos raramente entendiam alguma coisa sobre negócios e faziam travessuras quando se intrometiam, mas ele disse isso tão calma e respeitosamente como se estivesse falando comigo sobre marinheiros. Ele faria uma paróquia diferente de Tipton se Brooke o deixasse administrar. Eu gostaria que, com a ajuda da trombeta, você pudesse trazer essa rodada. Se Dorothea tivesse ficado perto de seu tio, teria havido alguma chance, disse Sir James. Ela pode ter conseguido algum poder sobre ele com o tempo, e ela sempre se sentiu inquieta com a propriedade. Ela tinha noções maravilhosamente boas sobre essas coisas. Mas agora Casalbon aceita inteiramente. Celia reclama muito. Mal podemos fazer com que ela jante conosco, já que ele teve seu ataque. Sir James terminou com um olhar de desgosto piedoso e Asha. A doladeira encolheu os ombros como se dissesse que provavelmente não veria nada de novo naquela direção. Pobre Casalbon, disse o reitor. Foi um ataque desagradável. Achei que ele parecia despedaçado outro dia na casa do arquidiácono. Na verdade, retomou Sir James, não optando por se debruçar sobre ajustes, pro que não tem más intenções com seus inquilinos ou qualquer outra pessoa, mas ele tem essa maneira de aparar e cortar as despesas. Venha, isso é uma benção, disse Asa. Cavalader. Isso o ajuda a se encontrar em uma manhã. Ele pode não conhecer suas próprias opiniões, mas conhece seu próprio bolso. Não acredito que um homem esteja no bolso por mesquinhez em suas terras, disse Sir James. Ou a mesquinhez pode ser abusada como outras virtudes. Não adianta manter os próprios porcos magros, disse Asa. Cadalader, que se levantou para olhar pela janela. Mas fale de um político independente e ele aparecerá. O quê? Brooke, disse o marido. Sim. Agora você o dobra com a trombeta, um frei e porém nele as sanguessugas. O que você vai fazer, Sir James? O fato é que não gosto de começar com Brooke em nossa posição mútua, a coisa toda é tão desagradável. Eu gostaria que as pessoas se comportassem como cavalheiros, disse o bom baronete, sentindo que este era um programa simples e abrangente para o bem-estar social. Aqui estão todos vocês, hein? Disse o SR. Brooke, arrastando-se e apertando as mãos. Eu estava subindo para o ala aos poucos, Chetan. Mas é agradável encontrar todo mundo, você sabe. Bem, o que você acha das coisas? Indo um pouco rápido. Era verdade o que Lafitte disse desde ontem. Um século se passou. Eles estão no próximo século, você sabe, do outro lado da água. Indo mais rápido do que nós. Ora, sim, disse o reitor, pegando o jornal. Aqui está a trombeta acusando você de ficar para trás, você viu? E... Não, disse o SR. Brooke, colocando as luvas no chapéu e ajustando apressadamente os óculos. Mas o SR. Cadalader manteve o papel na mão, dizendo, com um sorriso nos olhos. Olha aqui. Tudo isso é sobre um proprietário a menos de 100 milhas de Middlemarch que recebe seus próprios aluguéis. Dizem que ele é o homem mais retrógrado do condado. Acho que você deve ter ensinado a eles essa palavra no pioneiro. E se é que com um sujeito analfabeto, você sabe. Retrógrado, agora. Bem, isso é capital. Ele acha que significa destrutivo. Eles querem me tornar um destrutivo. Você sabe, disse o SR.
Proque, com aquela alegria que geralmente é sustentada pela ignorância de um adversário. Acho que ele sabe o significado da palavra. Aqui está um ou dois traços afiados. Se tivéssemos que descrever um homem que é retrógrado no sentido mais maligno da palavra, diríamos que ele é alguém que se autodenominaria um reformador de nossa Constituição, enquanto todos os interesses pelos quais ele é imediatamente responsável vão decair. Um filantropo que não pode suportar um patife para ser enforcado, mas não se importa que 5 inquilinos honestos estejam meio famintos. Um homem que grita contra a corrupção e mantém suas fazendas em aluguel de prateleiras, que ruge vermelho em bairros podres e não se importa se todos os campos de suas fazendas têm um portão podre. Um homem de coração muito aberto para Leeds e Manchester. Sem dúvida, ele daria qualquer número de representantes que pagarão por seus assentos de seus próprios bolsos. O que ele se opõe a dar é um pequeno retorno nos dias de aluguel para ajudar um inquilino a comprar ações, ou um gasto em reparos para manter o tempo na porta do celeiro de um inquilino ou fazer sua casa parecer um pouco menos com a de um cotier irlandês. Mas todos nós conhecemos a definição de filantropo, um homem cuja caridade aumenta diretamente como o quadrado da distância. E assim por diante. Todo o resto é para mostrar que tipo de legislador um filantropo provavelmente será, terminou o reitor, jogando o papel no chão e apertando as mãos na nuca, enquanto olhava para o SR. Proque com um ar de neutralidade divertida. Venha, isso é muito bom, você sabe, disse o SR. Proque, pegando o papel e tentando suportar o ataque com a mesma facilidade que seu vizinho, mas colorindo e sorrindo um tanto nervoso, isso sobre rugir vermelho em bairros podres. Nunca fiz um discurso sobre bairros podres na minha vida. E quanto a rugir de vermelho e esse tipo de coisa, esses homens nunca entendem o que é uma boa sátira. A sátira, você sabe, deve ser verdadeira até certo ponto. Lembro-me de que eles disseram isso em Edimburgo. Em algum lugar deve ser verdade até certo ponto. Bem, isso é realmente um sucesso sobre os portões, disse Sir James, ansioso para pisar com cuidado. Dudley reclamou comigo outro dia que não tinha um portão decente em sua fazenda. Tart inventou um novo padrão de portão. Eu gostaria que você tentasse. Deve-se usar um pouco da madeira dessa maneira. Você vai para uma agricultura chique, você sabe, Cheton, disse o SR. Proque, parecendo olhar por cima das colunas da trombeta. Esse é o seu hobby e você não se importa com a despesa. Achei que o hobby mais caro do mundo era me candidatar ao parlamento, disse Assar. Agalader. Eles disseram que o último candidato mal sucedido em Middlemarch Giles não era o nome dele. Gastou 10.000 libras e falhou porque não subornou o suficiente. Que reflexão amarga para um homem. Alguém estava dizendo, disse o reitor, rindo, que Ast Retford não era nada para Middlemarch por suborno. Nada disso, disse o SR. Pode. Os conservadores subornam, você sabe, a lei e seu suborno com guloseimas, bacalhaus quentes e esse tipo de coisa, e eles trazem os eleitores bêbados para a urna. Mas eles não vão fazer do seu jeito no futuro, não no futuro, você sabe. Middlemarch é um pouco atrasado, admito, os homens livres são um pouco atrasados. Mas devemos educá-los, vamos trazê-los, você sabe. As melhores pessoas estão do nosso lado. A lei diz que você tem homens do seu lado que lhe farão mal, observou Sir James. Ele disse que Bulstrode, o banqueiro, vai te fazer mal. E que se você fosse atingido, interpôs Assar. Cadalader, metade dos ovos podres significaria ódio ao seu comitê. Céus, pense no que deve ser atacado por opiniões erradas. E parece que me lembro de uma história de um homem que eles fingiram presidir e o deixaram cair em um monte de poeira de propósito. Atirar não é nada para eles encontrarem buracos no casaco, disse o reitor. Confesso que é disso que eu deveria ter medo se nós, párocos, tivéssemos que ficar nas ruas por preferência. Eu deveria ter medo de seus cálculos todos os meus dias de pesca. Pela minha palavra, acho que a verdade é o míssil mais difícil que alguém pode ser atingido. O fato é, disse Sir James, se um homem entra na vida pública, ele deve estar preparado para as consequências. Ele deve se tornar a prova de calúnias. Meu caro Cheton, tudo isso é muito bom, você sabe, disse o SR. Og. Mas como você vai se tornar a prova de calúnias? Você deve ler a história. Olhe para o ostracismo, perseguição, martírio e esse tipo de coisa. Eles sempre acontecem com os melhores homens, você sabe. Mas o que é isso em Horácio? Fé justitia voit, uma coisa ou outra. Exatamente, disse Sir James com um pouco mais de calor do que o normal. O que quero dizer com ser prova contra a calúnia é ser capaz de apontar o fato como uma contradição. E não é martírio pagar contas que alguém se deparou, disse Assar. Cadalader. Mas foi o evidente aborrecimento de Sir James que mais agitou o SR. Og. Bem, você sabe, Cheton, disse ele, levantando-se, pegando o chapéu e apoiando-se na bengala. Você e eu temos um sistema diferente. Vocês são todos a favor de despesas com suas fazendas.
Não quero fingir que meu sistema é bom em todas as circunstâncias, você sabe. Deve haver uma nova avaliação feita de tempos em tempos, disse Sir James. Os retornos são muito bons ocasionalmente, mas eu gosto de uma avaliação justa. O que você diz, Cadalader? Eu concordo com você. Se eu fosse Brooke, sufocaria a trombeta imediatamente, fazendo com que Gark fizesse uma nova avaliação das fazendas e dando-lhe carta branca sobre portões e reparos. Essa é a minha visão da situação política, disse o reitor, alargando-se, enfiando os polegares nas cavas e rindo em direção ao SR. Brooke, esse é um tipo de coisa vistosa de se fazer, você sabe, disse o SR. Brooke, mas eu gostaria que você me contasse sobre outro senhorio que angustiou seus inquilinos por atrasos tão pouco quanto eu. Eu deixei os antigos inquilinos ficarem. Eu sou extraordinariamente fácil, deixe-me dizer-lhe extraordinariamente fácil. Eu tenho minhas próprias ideias e tomo minha posição sobre elas, você sabe. Um homem que faz isso é sempre acusado de excentricidade, inconsistência e esse tipo de coisa. Quando eu mudar minha linha de ação, seguirei minhas próprias ideias. Depois disso, o SR. Brock lembrou-se de que havia um pacote que ele havia omitido de enviar da granja e se despediu de todos apressadamente. Eu não queria tomar uma liberdade com Brock, disse Sir James. Vejo que ele está irritado. Mas quanto ao que ele disse sobre os antigos inquilinos, na verdade nenhum novo inquilino aceitaria as fazendas nos termos atuais. Tenho a noção de que ele será trazido a tempo, disse o reitor. Mas você estava puxando para um lado, Elinor, e nós estávamos puxando para outro. Você queria assustá-lo para longe das despesas, e nós queremos assustá-lo para isso. Melhor deixá-lo tentar ser popular e ver que seu caráter de proprietário está em seu caminho. Não acho que signifique duas palhas sobre o pioneiro, ou Ladislau, ou o discurso de Broke para os Middlemarchers. Mas isso significa que os paroquianos em Tipton estão confortáveis. Com licença, são vocês dois que estão no caminho errado, disse Asa. Cadwallader. Você deveria ter provado a ele que ele perde dinheiro com má administração, e então todos nós deveríamos ter nos unido. Se você colocá-lo a cavalo na política, eu o aviso das consequências. Estava tudo muito bem andar em varas em casa e chamá-las de ideias. Capítulo 39. Se, como eu, você também faz, vertu vestida de mulher vê, e ousa amar isso e dizer isso também, e esquecer o ele e ela. E se esse amor, embora colocado assim, de homens profanos você esconde, que nenhuma fé nisso considerar ou, se o fizerem, ridicularizar. Então você fez uma coisa mais corajosa do que todos os dignos fizeram, e uma mais corajosa dali brotará, que é para manter isso escondido. Doutor. Tony. A mente de Sir Jamichetin não era frutífera em artifícios, mas sua crescente ansiedade de agir sobre Brooke, uma vez aproximada de sua crença constante na capacidade de influência de Dorothea, tornou-se formativa e metida em um pequeno plano, ou seja, alegar a indisposição de Celia como motivo para buscar Dorothea sozinha no salão e deixá-la na granja com a carruagem a caminho, depois de torná-la plenamente ciente da situação relativa à administração da propriedade. Aconteceu assim que um dia, perto das 4 horas, quando o SR. Broke e Ladislau estavam sentados na biblioteca, a porta se abriu e a Casalbon foi anunciada. Will, no momento anterior, estivera nas profundezas do tédio e, obrigado a ajudar o SR. Broke a organizar documentos sobre ladrões de ovelhas enforcados, estava exemplificando o poder que nossas mentes têm de montar vários cavalos ao mesmo tempo, organizando internamente medidas para conseguir um alojamento para si mesmo em Middlemarch e encurtando sua residência constante na Grange, enquanto esvaçava por todas essas imagens mais estáveis uma visão de cócegas de um épico de roubo de ovelhas escrito com particularidade homérica. Quando Azalbon foi anunciada, ele começou a se levantar por causa de um choque elétrico e sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Qualquer um que o observasse teria visto uma mudança em sua tez, no ajuste de seus músculos faciais, na vivacidade de seu olhar, o que poderia tê-los feito imaginar que cada molécula de seu corpo havia passado a mensagem de um toque mágico. E assim foi. Pois a magia eficaz é a natureza transcendente, e quem medirá a sutileza daqueles toques que transmitem a qualidade da alma e do corpo e farão com que a paixão de um homem por uma mulher seja diferente de sua paixão por outra, assim como a alegria na luz da manhã sobre o vale, o rio e o topo da montanha branca difere da alegria entre as lanternas chinesas e os painéis de vidro. Will também era feito de coisas muito impressionantes. O arco de um violino puxado para perto dele habilmente mudaria de um só golpe o aspecto do mundo para ele e seu ponto de vista mudou tão facilmente quanto seu humor. A entrada de Dorothea era o frescor da manhã. Bem, minha querida, isso é agradável, agora, disse o SR. Brooke, encontrando-a e beijando-a. Você deixou o casal bom com seus livros, suponho.
Está correto. Não devemos deixar você ficar muito instruído para uma mulher, você sabe. Não há medo disso, tio, disse Dorotea, virando-se para Will e apertando as mãos com alegria aberta, enquanto não fazia outra forma de saudação, mas continuava respondendo ao tio. Eu sou muito lento. Quando quero estar ocupado com livros, muitas vezes estou faltando aos meus pensamentos. Acho que não é tão fácil aprender quanto planejar chalés. Ela se sentou ao lado de seu tio em frente a Will e estava evidentemente preocupada com algo que a deixava quase desatenta a ele. Ele estava ridiculamente desapontado, como se tivesse imaginado que a vinda dela tinha algo a ver com ele. Ora, sim, minha querida, era seu hobby desenhar planos. Mas foi bom quebrar isso um pouco. Os hobbies tendem a fugir conosco, você sabe, não adianta fugir. Devemos manter as rédeas. Nunca me deixei fugir, eu sempre puxava para cima. Isso é o que eu digo a Ladislau. Ele e eu somos parecidos. Você sabe, ele gosta de entrar em tudo. Estamos trabalhando com a pena de morte. Faremos muito juntos, Ladislau e eu. Sim, disse Dorotea, com franqueza característica. Sir James tem me dito que espera ver uma grande mudança feita em breve em sua administração da propriedade que você está pensando em ter as fazendas avaliadas, e reparos feitos, e as casas melhoradas, para que Tipton possa procurar outro lugar. Oh, que feliz! Ela continuou, apertando as mãos, com um retorno àquela maneira impetuosa mais infantil, que havia sido subjugada desde o casamento. Se eu ainda estivesse em casa, voltaria a cavalgar, para poder ir com você e ver tudo isso. E você vai contratar o SR. Dart, que elogiou minhas cabanas, disse Sir James. Cheton é um pouco apressado, minha querida, disse o SR. Proque, colorindo ligeiramente, um pouco apressado, você sabe. Eu nunca disse que deveria fazer algo desse tipo. Eu nunca disse que não deveria fazer isso, você sabe. Ele só se sente confiante de que você vai fazer isso, disse Dorothea, com uma voz tão clara e sem hesitação quanto a de um jovem corista cantando um credo, porque você pretende entrar no parlamento como um membro que se preocupa com a melhoria do povo, e uma das primeiras coisas a serem melhoradas é o estado da terra e dos trabalhadores. Pense em Kit Downes, tio, que mora com sua esposa e 7 filhos em uma casa com uma sala de estar e um quarto pouco maior do que esta mesa. E aqueles pobres Dudleys, em sua casa de fazenda em ruínas, onde moram na cozinha dos fundos e deixam os outros quartos para os ratos. Essa é uma das razões pelas quais não gostei das fotos aqui, querido tio, sobre as quais você me acha estúpido. Eu costumava vir da aldeia com toda aquela sujeira e feiura grosseira como uma dor dentro de mim, e as fotos sorridentes na sala de estar me pareciam uma tentativa perversa de encontrar prazer no que é falso, enquanto não nos importamos com o quão difícil é a verdade para os vizinhos fora de nossos muros. Acho que não temos o direito de nos apresentar e pedir mudanças mais amplas para o bem, até que tenhamos tentado alterar os males que estão sob nossas próprias mãos. Dorothea acumulara emoção à medida que avançava e esquecera tudo, exceto o alívio de derramar seus sentimentos, sem controle, uma experiência outrora habitual com ela, mas quase nunca presente desde seu casamento, que tinha sido uma luta perpétua de energia com o medo. No momento, a admiração de Will foi acompanhada por uma sensação arrepiante de afastamento. Um homem raramente se envergonha de sentir que não pode amar uma mulher tão bem quando vê uma certa grandeza nela, a natureza tendo pretendido grandeza para os homens. Mas a natureza às vezes fez tristes descuidos na realização de sua intenção, como no caso do bom SR. Brooke, cuja consciência masculina estava neste momento em uma condição bastante gaguejante sob a eloquência de sua sobrinha. Ele não conseguiu encontrar imediatamente outro modo de se expressar além de se levantar, consertar os óculos e dedilhar os papéis diante dele. Por fim, ele disse: há algo no que você diz, minha querida, algo no que você diz, mas não tudo em Ladislau? Você e eu não gostamos que nossas fotos e estátuas sejam criticadas. As moças são um pouco ardentes, você sabe, um pouco unilaterais, minha querida. Belas artes, poesia, esse tipo de coisa, eleva uma nação, costumes emolilados, você entende um pouco de latim agora. Mas, o quê? Esses interrogativos foram dirigidos ao lacaio que viera dizer que o guardião havia encontrado um dos meninos de Dudley com uma alavanca na mão recém-morto. Eu irei. Vou deixá-lo sair facilmente, você sabe, disse o SR. Broke de lado para Dorothea, arrastando-se muito alegremente. Espero que você sinta como essa mudança é certa que eu. Que Sir James deseja, disse Dorothea a Will assim que seu tio se foi. Eu faço, agora ouvi você falar sobre isso. Não esquecerei o que você disse. Mas você consegue pensar em outra coisa neste momento? Posso não ter outra oportunidade de falar com você sobre o que ocorreu, disse Will, levantando-se com um movimento de impaciência e segurando o encosto da cadeira com as 2 mãos.
Por favor, diga-me o que é, disse Dorotea, ansiosamente, também se levantando e indo para a janela aberta, onde Monk estava olhando, ofegante e abanando o rabo. Ela encostou as costas na moldura da janela e colocou a mão na cabeça do cachorro, pois, embora, como sabemos, ela não gostasse de animais de estimação que deviam ser segurados nas mãos ou pisados, ela estava sempre atenta aos sentimentos dos cães e muito educada se tivesse que recusar seus avanços. Willa seguiu apenas com os olhos e disse: Presumo que você saiba que o SR. Casalbon me proibiu de ir à casa dele. Não, eu não fiz, disse Dorothea, após um momento de pausa. Ela estava evidentemente muito comovida. Sinto muito, muito mesmo, acrescentou ela, tristemente. Ela estava pensando no que Will não tinha conhecimento à conversa entre ela e o marido na escuridão, e ela estava novamente tomada pela esperança de poder influenciar a ação do SR. Casalbon. Mas a expressão marcante de sua tristeza convenceu-o de que nem tudo foi dado a ele pessoalmente, e que Dorothea não havia sido visitada pela ideia de que a antipatia e o ciúme do SR Casalbon por ele se voltavam contra ela. Ele sentiu uma estranha mistura de deleite e aflição, de prazer por poder habitar e ser acalentado em seu pensamento como em um lar puro, sem suspeita e sem restrição de aborrecimento porque ele era de pouca importância com ela, não era formidável o suficiente, foi tratado com uma benevolência sem hesitação que não o lisonjeava. Mas seu pavor de qualquer mudança em Dorothea era mais forte do que seu descontentamento, e ele começou a falar novamente em um tom de mera explicação. A razão do SR. Casalbon é seu descontentamento por eu ter assumido uma posição aqui que ele considera inadequada para minha posição como seu primo. Eu disse a ele que não posso ceder neste ponto. É um pouco difícil para mim esperar que meu curso na vida seja prejudicado por preconceitos que considero ridículos. A obrigação pode ser esticada até que não seja melhor do que uma marca de escravidão estampada em nós quando éramos jovens demais para saber seu significado. Eu não teria aceitado o cargo se não tivesse a intenção de torná-lo útil e honroso. Não sou obrigado a considerar a dignidade da família sob qualquer outra luz. Dorothea se sentiu miserável. Ela achava que o marido estava totalmente errado, por mais motivos do que Will havia mencionado. É melhor não falarmos sobre o assunto, disse ela, com um tremor não comum em sua voz, já que você e o SR. Casalbon discordam. Você pretende ficar? Ela estava olhando para o gramado, com meditação melancólica. Sim, mas dificilmente o verei agora, disse Will em um tom de reclamação quase infantil. Não, disse Dorothea, voltando os olhos para ele quase nunca. Mas eu vou ouvir falar de você. Eu saberei o que você está fazendo pelo meu tio. Não saberei quase nada sobre você, disse Will. Ninguém vai me dizer nada. Oh, minha vida é muito simples, disse Dorothea, seus lábios curvando-se com um sorriso requintado que irradiava sua melancolia. Sou sempre em Lowick. Essa é uma prisão terrível, disse Will impetuosamente. Não, não pense isso, disse Dorothea. Eu não tenho anseios. Ele não falou, mas ela respondeu a alguma mudança em sua expressão. Quero dizer, para mim. Exceto que eu gostaria de não ter muito mais do que minha parte sem fazer nada pelos outros. Mas eu tenho uma crença própria, e isso me conforta. O que é isso? Disse Will, um tanto ciumento da crença. Que, ao desejar o que é perfeitamente bom, mesmo quando não sabemos bem o que é e não podemos fazer o que gostaríamos, somos parte do poder divino contra o mal, alargando as saias da luz e tornando a luta com as trevas mais estreita. Isso é um belo misticismo. Por favor, não chame por nenhum nome, disse Dorothea, estendendo as mãos suplicantemente. Você dirá que é persa ou qualquer outra coisa geográfica. É a minha vida. Eu descobri e não posso me separar dele. Sempre descobri minha religião desde pequena. Eu costumava orar muito, agora quase nunca oro. Tento não ter desejos apenas para mim, porque eles podem não ser bons para os outros, e eu já tenho muitos. Eu só lhe disse que você pode saber muito bem como vão meus dias em Lowick. Deus te abençoe por me dizer, disse Will ardentemente e um tanto se perguntando consigo mesmo. Eles estavam olhando um para o outro como duas crianças afetuosas que falavam confidencialmente sobre pássaros. Qual é a sua religião? Disse Dorothea. Quero dizer, não o que você sabe sobre religião, mas a crença que mais o ajuda? Amar o que é bom e bonito quando o vejo, disse Will. Mas eu sou um rebelde, não me sinto obrigado, como você, a me submeter ao que não gosto. Mas se você gosta do que é bom, isso dá no mesmo, disse Dorothea, sorrindo. Agora você é sutil, disse Will. Sim, o SR. Casalbon costuma dizer que sou muito sutil. Não me sinto como se fosse sutil, disse Dorothea, brincando. Mas quanto tempo meu tio tem? Devo ir procurá-lo. Eu realmente devo ir para o Al. Se ele está me esperando. Will se ofereceu para contar ao SR.
Brooke, que logo veio e disse que entraria na carruagem e iria com Dorothea até a de Dudley para falar sobre o pequeno delinquente que havia sido pego com o levirete. Dorothea renovou o assunto da propriedade enquanto dirigiam, mas o SR. Brooke, não sendo pego de surpresa, conseguiu a conversa sob seu próprio controle. Cheton, agora, respondeu ele me critica, minha querida, mas eu não deveria preservar minha caça se não fosse por Cheton, e ele não pode dizer que essa despesa é para o bem dos inquilinos, você sabe. É um pouco contra o meu sentimento, caça furtiva. Agora, se você vier a investigar, muitas vezes pensei em abordar o assunto. Não muito tempo atrás, Favelo, o pregador metodista, foi acusado de derrubar uma lebre que cruzou o seu caminho quando ele e sua esposa estavam saindo juntos. Ele foi muito rápido e bateu no pescoço. Isso foi muito brutal, eu acho, disse Dorothea. Bem, agora parecia um tanto negro para mim, confesso, em um pregador metodista, você sabe. E Johnson disse: você pode julgar o hipócrita que ele é. E com base na minha palavra, pensei que Favela se parecia muito pouco com o mais alto estilo de homem como alguém chama o cristão Yeoman, o poeta Yeoman. Eu acho você conhece Yeoman. Bem, agora, Favela em suas polainas pretas surradas, implorando que achava que o senhor havia enviado a ele e sua esposa um bom jantar, e ele tinha o direito de derrubá-lo, embora não fosse um poderoso caçador diante do senhor. Como Nimodera garanto que era bastante cômico, que Eudine teria feito algo com isso ou Scott, agora Scott pode ter trabalhado. Mas, realmente, quando pensei nisso, não pude deixar de gostar que o sujeito tivesse um pouco de lebre para agradecer. É tudo uma questão de preconceito com a lei do seu lado. Você sabe sobre a vara e as polainas, e assim por diante. No entanto, não adianta raciocinar sobre as coisas e lei é lei. Mas fiz Johnson ficar quieto e abafei o assunto. Duvido que Cheton não tivesse sido mais severo, e ainda assim ele me ataca como se eu fosse o homem mais duro do condado. Mas aqui estamos nós no Douglas. O SR. Brooke desceu no portão de um pátio e Dorothea seguiu em frente. É maravilhoso como as coisas ficarão mais feias quando suspeitarmos que somos culpados por elas. Mesmo nossas próprias pessoas no espelho tendem a mudar de aspecto para nós depois de ouvirmos alguma observação franca sobre seus pontos menos admiráveis. E, por outro lado, é surpreendente como a consciência leva agradavelmente nossas invasões àqueles que nunca reclamam ou não têm ninguém para reclamar por eles. A propriedade de Dagley nunca antes pareceu tão sombria para o SR. Brooke como hoje, com sua mente tão dolorida sobre a descoberta de falhas da trombeta ecoada por Sir James. É verdade que o observador, sob aquela influência suavizante das belas artes que torna pitorescas as dificuldades de outras pessoas, poderia ter ficado encantado com esta propriedade chamada Freeman's. A velha casa tinha janelas de sótão no telhado vermelho escuro, duas das chaminés estavam sufocadas com eira, a grande varanda estava bloqueada com feixes de gravetos, e metade das janelas estava fechada com venezianas cinzentas comidas por vermes, sobre as quais os galhos de jasmim cresciam em luxúria selvagem. A parede do jardim em decomposição com malvas rosas splitando por cima era um estudo perfeito de cores suaves e altamente misturadas, e havia uma cabra idosa mantida sem dúvida por motivos supersticiosos interessantes deitada contra a porta aberta da cozinha dos fundos. A palha musgosa do estábulo, as portas cinzentas quebradas do celeiro, os trabalhadores pobres em calças esfarrapadas que quase terminaram de descarregar uma carroça de milho no celeiro prontos para a debulha matinal, o escasso laticínio de vacas sendo amarrado para a ordenha e deixando metade do galpão em vazio marrom, os próprios porcos e patos brancos parecendo vagar pelo quintal desigual e negligenciado como se estivessem desanimados por se alimentarem de uma qualidade muito escassa de enxágues. Todos esses objetos sob a luz silenciosa de um céu marmorizado com nuvens altas teriam feito uma espécie de imagem que todos nós paramos como um pedaço encantador, tocando outras sensibilidades além daquelas que são agitadas pela depressão do interesse agrícola, com a triste falta de capital agrícola, como se vê constantemente nos jornais da época. Mas essas associações problemáticas estavam agora fortemente presentes para o SR. Brooke e estragaram a cena para ele. O próprio SR. Dudley fez uma figura na paisagem, carregando um forcado e usando seu chapéu de ordenha um castor muito velho achatado na frente. Seu casaco e calças eram os melhores que ele tinha e ele não os teria usado nesta ocasião durante a semana se não tivesse ido ao mercado e voltado mais tarde do que o habitual, tendo-se dado o raro prazer de jantar na mesa pública do Blue Bull. Como ele caiu nessa extravagância talvez seja motivo de admiração para si mesmo no dia seguinte, mas antes do jantar, algo no estado do país, uma ligeira pausa na colheita antes que os fardips fossem cortados, as histórias sobre o novo rei e os numerosos convites nas paredes, pareciam justificar um pouco de imprudência.
Era uma máxima sobre Middlemarch, e considerada evidente que boa carne deveria ter boa bebida, que Dudley interpretou como muita cerveja de mesa bem seguida de rum e água. Esses licores têm tanta verdade que não eram falsos o suficiente para fazer o pobre Dudley parecer alegre. Eles apenas deixaram seu descontentamento menos preso do que o normal. Ele também havia tomado muito na forma de conversa política turva, um estimulante perigosamente perturbador para seu conservadorismo agrícola que consistia em sustentar que tudo o que é ruim, e qualquer mudança provavelmente será pior. Ele estava curado e seus olhos tinham um olhar decididamente briguento enquanto ele ficava parado segurando o seu forcado, enquanto o senhorio se aproximava com seu andar fácil, uma mão no bolso da calça e a outra balançando em torno de uma bengala fina. Dudley, meu bom companheiro, começou o SR. Brooke, consciente de que seria muito amigável com o menino. Oh, sim, eu sou um bom atirador. Sou. Obrigado, senhor, obrigado, disse Dudley, com uma ironia alta que fez Fag, o cão pastor, se mexer de seu assento e picar as orelhas. Mas vendo Monk entrar no quintal depois de alguma vadiagem externa, Fag sentou-se novamente em uma atitude de observação. Fico feliz em saber que sou um bom atirador. O SR. Brooke refletiu que era dia de mercado e que seu digno inquilino provavelmente estava jantando, mas não via razão para não continuar, já que poderia tomar a precaução de repetir o que tinha a dizer a Zah. Dudley. Seu garotinho Jacob foi pego matando um leverete, Dudley. Eu disse a Johnson para trancá-lo no estábulo vazio por 1 ou 2 horas, só para assustá-lo, você sabe. Mas ele será trazido para casa aos poucos, antes da noite, e você vai cuidar dele, vai, e dar-lhe uma reprimenda, sabe? Não, eu não quero. Eu serei desde se eu der couro ao meu filho para agradar você ou qualquer outra pessoa, não se você fosse 20 proprietários de terras ou um, e isso fosse um mau um. As palavras de Dudley foram altas o suficiente para chamar sua esposa até a porta da cozinha dos fundos, a única entrada já usada e sempre aberta, exceto com mau tempo e o SR. Brooke, dizendo suavemente, bem, vou falar com sua esposa, não quis dizer, você sabe, virou-se para caminhar até a casa. Mas Dudley, apenas mais inclinado a dar sua opinião com um cavalheiro que se afastou dele, o seguiu imediatamente, com Fag curvando-se em seus calcanhares e evitando taciturnamente alguns pequenos e provavelmente caridosos avanços por parte de Mon. Como vai, tá? Dudley, disse o SR. Brooke, apressando-se. Eu vim contar a você sobre o seu filho. Eu não quero que você dê a ele o bastão, você sabe. Ele teve o cuidado de falar claramente desta vez. A sobrecarregada Zá. Dudley, uma mulher magra e desgastada, de cuja vida o prazer havia desaparecido tão completamente que ela não tinha nem mesmo roupas de domingo que pudessem lhe dar satisfação em se preparar para a igreja, já havia tido um mal-entendido com o marido desde que ele voltara para casa e estava desanimada, esperando o pior. Mas seu marido estava respondendo de antemão. Não, nem ele não quer pegar o bastão, quer você queira ou não, prosseguiu Dudley, lançando a voz, como se quisesse que batesse forte. Você não tem nenhuma ligação para vir falar sobre varas desses premises, já que você não dá a mínima para consertar. Vá para Middlemarch para pegar seu charicter. É muito melhor você segurar a língua, Dudley, disse a esposa, e não chutar sua própria calha. Quando um homem como pai de família gastou dinheiro no mercado e piorou com a bebida, ele fez travessuras suficientes para um dia. Mas eu gostaria de saber o que meu filho fez, senhor. Niver, você se importa com o que ele fez, disse Dudley, mas ferozmente é da minha conta falar e não o seu. E eu também vou falar. Vou dar minha opinião ceia ou não. E o que eu digo é que, como eu vivi em seu terreno de meu pai e avô antes de mim, e ele deixou cair nosso dinheiro e eu e meus filhos podem deitar e apodrecer no chão por se vestirem, pois não conseguimos encontrar dinheiro para comprar, se o rei não parasse. Meu bom amigo, você está bêbado, sabe? Disse o SR. Brooke, confidencialmente, mas não judiciosamente. Outro dia, acrescentou, virando-se como se fosse ir. Mas Dudley imediatamente o encarou, e Fag em seus calcanhares rosnou baixo, enquanto a voz de seu mestre ficava mais alta e mais insultuosa, enquanto Monk também se aproximava em silêncio e dignos trabalhadores na carroça paravam para o ouvir, e parecia mais sensato ser bastante passivo do que tentar uma fuga ridícula perseguida por um homem berrante. Não estou mais bêbado nem você, nem tanto, disse Dudley. Eu posso carregar minha bebida, e eu sei o que quero dizer. E eu quero dizer que o rei vai acabar com isso, pois eles dizem que isso sabe, pois deve haver um reformo. E os proprietários nunca fizeram a coisa certa por seus inquilinos serão tratados dessa maneira, pois eles terão que fugir. E lá estão eles. Middlemarch sabe o que é o reforme e sabe quem vai afundar. Dizem eles, eu sei quem é o seu senhorio. E diz eu, espero que você seja o melhor por conhecê-lo, eu não sou.
Diz eles, ele é um de punho fechado. Sim, sim, dizem. Ele é um homem para o reform, dizem eles. Isso é o que eles dizem. E eu percebi o que eram os reform e eram para enviar a você uns seus gostos as coplinum e coisas com cheiro muito forte também. E você pode fazer o que quiser agora, pois não tenho medo de você. E é melhor você deixar meu garoto Aloan um olhar para o seu antes que o reform tenha levantado suas costas. Isso é o que eu tenho a dizer, concluiu o SR. Dudley, batendo o garfo no chão com uma firmeza que se mostrou inconveniente enquanto tentava puxá-lo novamente. Nessa última ação, Monk começou a latir alto e foi um momento para o SR. Brooke escapar. Ele saiu do quintal o mais rápido que pôde, com algum espanto com a novidade de sua situação. Ele nunca havia sido insultado em sua própria terra antes e estava inclinado a se considerar um favorito geral. Todos nós estamos aptos a fazê-lo, quando pensamos em nossa própria amabilidade mais do que no que as outras pessoas provavelmente desejam de nós. Quando ele brigou com Caleb Gart 12 anos antes, ele pensou que os inquilinos ficariam satisfeitos com o fato de o proprietário tomar tudo em suas próprias mãos. Alguns que seguem a narrativa de sua experiência podem se perguntar sobre a escuridão da meia-noite do SR. Dudley, mas nada era mais fácil naqueles tempos do que um fazendeiro hereditário de sua classe ser ignorante, apesar de alguma forma ter um reitor na paróquia Jimmy que era um cavalheiro até a espinha dorsal, um cura mais próximo que pregava com mais sabedoria do que o reitor, um proprietário que havia se dedicado a tudo, especialmente belas artes e melhoria social, e todas as luzes de Middlemarch a apenas 3 milhas de distância. Quanto à facilidade com que os mortais escapam do conhecimento, experimente um conhecido comum no fogo intelectual de Londres e considere o que essa pessoa elegível para um jantar teria sido se tivesse aprendido pouca habilidade em resumir como o escrivão da paróquia de Tipton e lido um capítulo da Bíblia com imensa dificuldade, porque nomes como Isaías ou Apolo permaneciam incontroláveis depois de soletrar 2 vezes. O pobre Dudley lia alguns versos às vezes em uma noite de domingo, e o mundo pelo menos não era mais sombrio para ele do que antes. Algumas coisas ele conhecia completamente, a saber, os hábitos desleixados da agricultura e a estranheza do clima, do gado e das colheitas, em Freemansing assim chamado aparentemente por meio de sarcasmo, para implicar que um homem era livre para abandoná-lo se quisesse, mas que não havia nenhum além-terreno aberto para ele. Capítulo 40. Sábio em seu trabalho diário era ele, para frutos de diligência e não para fés ou política. Ele exerceu seu máximo senso. Estes perfeitos em suas pequenas partes, cujo trabalho é todo o seu prêmio sem eles, como poderiam surgir leis, artes ou cidades com torres. Ao observar efeitos, mesmo que apenas de uma bateria elétrica, muitas vezes é necessário mudar de lugar e examinar uma mistura ou grupo particular a alguma distância do ponto onde o movimento em que estamos interessados foi estabelecido. O grupo para o qual estou me movendo está na mesa do café da manhã de Caleb Gart na grande sala onde estavam os mapas e a escrivaninha, pai, mãe e 5 dos filhos. Mary estava agora em casa esperando por uma situação, enquanto Christie, o garoto ao lado dela, estava aprendendo e se divertindo na Escócia, tendo, para a decepção de seu pai, levado aos livros em vez daquele chamado sagrado de negócios. As cartas haviam chegado 9 cartas caras, pelas quais o carteiro recebera 3,2 pence USR. Tart estava esquecendo o seu chá e torradas enquanto lia suas cartas e as abria uma sobre a outra, às vezes balançando a cabeça lentamente, às vezes torcendo a boca em um debate interior, mas não esquecendo de cortar um grande selo vermelho intacto, que Letty agarrou como um terrier ansioso. A conversa entre os demais continuou sem restrições, pois nada perturbava a absorção de Caleb, exceto sacudir a mesa quando ele estava escrevendo. 2 das 9 cartas foram para Mary. Depois de lê-los, ela os passou para a mãe e sentou-se brincando com a colher de chá distradamente, até que, com uma súbita lembrança, voltou a costurar, que mantivera no colo durante o café da manhã. Oh, não costure, Mary, disse Ben, puxando o braço para baixo. Faça-me um pavão com esta migalha de pão. Ele estava amassando uma pequena massa para esse fim. Não, não, travessura, disse Mary, bem-humorada, enquanto espetava a mão dele levemente com a agulha. Tente moldá-lo você mesmo. Você já me viu fazer isso com bastante frequência. Devo fazer essa costura. É para Rosamond Vince. Ela vai se casar na próxima semana e não pode se casar sem este lenço. Mary terminou alegremente, divertida com a última noção. Porque ela não pode, Mary, disse Letty, seriamente interessada nesse mistério, e empurrando a cabeça para tão perto da irmã que Mary agora virou a agulha ameaçadora em direção ao nariz de Letty. Porque este é um de uma dúzia, e sem ele haveria apenas 11, disse Mary, com um ar grave de explicação, de modo que Letty afundou para trás com um senso de conhecimento. Você já se decidiu, minha querida? Disse Azra.
Certo, colocando as cartas no chão. Eu irei para a escola em York, disse Mari. Sou menos inadequado para ensinar em uma escola do que em uma família. Eu gosto mais de dar aulas. Você vê, devo ensinar. Não há mais nada a ser feito. Ensinar me parece o trabalho mais delicioso do mundo, disse Assá. Dark, com um toque de repreensão em seu tom. Eu poderia entender sua objeção a isso se você não tivesse conhecimento suficiente, Mari, ou se não gostasse de crianças. Suponho que nunca entendemos muito bem porque outro não gosta do que gostamos, mãe, disse Mari, um tanto secamente. Não gosto de sala de aula, gosto mais do mundo exterior. É uma falha muito inconveniente minha. Deve ser muito estúpido estar sempre em uma escola para meninas, disse Alfredo. Um conjunto de como as pupilas das AA, Ballard andando de dois em dois. Eles não têm jogos que valham a pena jogar, disse Jean. Eles não podem arremessar nem pular. Não me surpreende que Mari não goste. O que é que Mari não gosta, hein? Disse o pai, olhando por cima dos óculos e parando antes de abrir sua próxima carta. Estar entre muitas garotas, disse Alfredo. É a situação que você ouviu falar, Mari, disse Caleb, gentilmente, olhando para a filha. Sim, pai, a escola de York. Eu decidi aceitá-lo. É o melhor. 35 libras por ano e um pagamento extra para ensinar os menores trumeiros ao piano. Pobre criança. Eu gostaria que ela pudesse ficar em casa conosco, Suzanne, disse Caleb, olhando melancolicamente para sua esposa. Mari não seria feliz sem cumprir seu dever, disse Asa. Dart, magistralmente, consciente de ter feito o seu. Não me faria feliz cumprir um dever tão desagradável como esse, disse Alfredo ao que Mari e seu pai riram silenciosamente, mas Asa. Dart disse, gravemente. Encontre uma palavra mais adequada do que desagradável, meu caro Alfredo, para tudo o que você acha desagradável. E suponha que Mari pudesse ajudá-lo a ir à casa do SR, Hammer com o dinheiro que ela recebe. Isso me parece uma grande vergonha. Mas ela é um tijolo velho, disse Alfredo, levantando-se da cadeira e puxando a cabeça de Mari para trás para beijá-la. Mari curou e riu, mas não conseguia esconder que as lágrimas estavam chegando. Caleb, olhando por cima dos óculos, com os ângulos das sobrancelhas caindo, tinha uma expressão de deleite e tristeza misturados ao voltar para a abertura de sua carta e até mesmo a Saar. Dark, com os lábios curvados com um contentamento calmo, permitiu que aquela linguagem imprópria passasse sem correção, embora bem imediatamente a pegasse e cantasse. Ela é um tijolo velho, tijolo velho, tijolo velho. A galope que ele bateu com o punho no braço de Mari. Mas os olhos das Ra Tart agora estavam atraídos para o marido, que já estava mergulhado na carta que estava lendo. Seu rosto tinha uma expressão de grande surpresa, o que a alarmou um pouco, mas ele não gostava de ser questionado enquanto lia, e ela permaneceu observando ansiosamente até que o viu de repente sacudido por uma risada alegre quando ele se virou para o início da carta, e olhando para ela acima de seus óculos, disse, em voz baixa, o que você acha, Suzanne? Ela foi e ficou atrás dele, colocando a mão em seu ombro enquanto liam a carta juntos. Era de Sir James Chetton, oferecendo ao SR. Carta à administração das propriedades da família em Frechit e em outros lugares, e acrescentando que Sir James havia sido solicitado pelo SR. Proque de Tipton para verificar se o SR. Carta estaria disposto ao mesmo tempo a retomar a agência da propriedade de Tipton. O baronete acrescentou em palavras muito amáveis que ele próprio estava particularmente desejoso de ver as propriedades de Frechit e Tipton sob a mesma administração e esperava poder mostrar que a dupla agência poderia ser realizada em termos agradáveis ao SR. Dart, a quem ele ficaria feliz em ver no às 12 horas do dia seguinte. Ele escreve lindamente, não é, Suzanne? Disse Caleb, voltando os olhos para a esposa, que ergueu a mão do ombro dele até a orelha, enquanto descansava o queixo na cabeça dele. Brooke não gostava de me perguntar, eu posso ver, continuou ele, rindo silenciosamente. Aqui está uma honra para seu pai, filhos, disse Azaa. Dart, olhando em volta para os 5 pares de olhos, todos fixos nos pais. Ele é convidado a assumir um cargo novamente por aqueles que o demitiram há muito tempo. Isso mostra que ele fez bem o seu trabalho, de modo que eles sentem falta dele. Como se ensinatus viva? Disse bem, cavalgando em sua cadeira, com uma agradável confiança de que a disciplina estava relaxada. Eles virão buscá-lo, mãe? Disse Letty, pensando no prefeito e na corporação em suas vestes. Vá. Tar deu um tapinha na cabeça de Letty e sorriu, mas vendo que seu marido estava recolhendo suas cartas e provavelmente logo estaria fora de alcance naquele negócio do santuário, ela apertou o seu ombro e disse enfaticamente: Agora, lembre-se de pedir um pagamento justo, Caleb. Oh sim, disse Caleb,
com uma voz profunda de assentimento, como se não fosse razoável supor qualquer outra coisa dele. Vai chegar a entre 400 e 500, os dois juntos. Então, com um pequeno começo de lembrança, ele disse: Mari, escreva e desista dessa escola. Fique e ajude sua mãe. Sou tão satisfeito quanto Punch, agora pensei nisso. Nenhuma maneira poderia ter sido menos parecida com a de Punch triunfante do que a de Caleb, mas seus talentos não residiam em encontrar frases, embora ele fosse muito exigente com a escrita de cartas e considerasse sua esposa um tesouro da linguagem correta. Mas ele fez alguns inimigos, além dos médicos, por seu sucesso com as TA. Uma noite, ele entrou na sala de visitas um pouco tarde, quando vários outros visitantes estavam lá. A mesa de cartas havia atraído os anciãos e o SR. Nepimdari, um dos bons pares em Middlemarch, embora não fosse uma de suas mentes principais, estava em tete-a-tete com Rosamond. Ele trouxera o último Keepsake, a linda publicação de seda guada que marcava o progresso moderno naquela época, e ele se considerava muito afortunado por poder ser o primeiro a examiná-lo com ela, demorando-se nas damas e cavalheiros com bochechas brilhantes de cobre e sorrisos de cobre, e apontando para versos cômicos como capitais e histórias sentimentais como interessantes. Rosamond foi gentil, e o SR. Ney ficou satisfeito por ter a melhor coisa em arte e literatura como meio para pagar endereços, a mesma coisa para agradar uma garota legal. Ele também tinha razões, profundas e não ostensivas, para estar satisfeito com sua própria aparência. Para observadores superficiais, seu queixo tinha um aspecto muito desaparecida, parecendo estar sendo gradualmente reabsorvido. E isso realmente lhe causou alguma dificuldade sobre o ajuste de suas coronhas de cetim, para as quais os queixos eram úteis na época. Acho que é honorável usar. Esse é algo como você, disse o SR. E ele manteve o livro aberto para o retrato encantador e olhou para ele com um tanto de lânido. Suas costas são muito grandes. Ela parece ter se sentado para isso, disse Rosamond, sem querer dizer nenhuma sátira, mas pensando em como as mãos do jovem Pimdale estavam vermelhas e se perguntando por que Ligate não veio. Ela continuou com sua tatuagem o tempo todo. Eu não disse que ela era tão bonita quanto você, disse o SR. Ned, aventurando-se a olhar do retrato para seu rival. Eu suspeito que você seja um bajulador hábil, disse Rosamond, tendo certeza de que ela teria que rejeitar esse jovem cavalheiro uma segunda vez. Mas agora Ligate entrou, o livro foi fechado antes que ele chegasse ao canto de Rosamond, e quando ele se sentou com confiança fácil do outro lado dela, o queixo do jovem Plimdale caiu como um barômetro em direção ao lado triste da mudança. Rosamond gostava não apenas da presença de Ligate, mas de seu efeito. Ela gostava de citar ciúmes. Que retardatário você é, ela disse, enquanto apertavam as mãos. Mamãe tinha desistido de você há pouco tempo. Como você encontra Freire? Como sempre, indo bem, mas lentamente. Eu quero que ele vá embora para Stone Court, por exemplo. Mas sua mãe parece ter alguma objeção. Pobre sujeito, disse Rosamond, lindamente. Você verá Freire tão mudado, acrescentou ela, virando-se para o outro pretendente. Olhamos para o SR. Ligate como o nosso anjo da guarda durante esta doença. O SR. Ned sorriu nervosamente enquanto Ligate, puxando a lembrança em sua direção e abrindo-a, deu uma risada curta e desdenhosa e ergueu o queixo, como se estivesse maravilhado com a loucura humana. Do que você está rindo tão profanamente? Disse Rosamond, com neutralidade branda. Eu me pergunto qual seria o mais tolo, as gravuras ou a escrita aqui, disse Ligate em seu tom mais convencido, enquanto virava as páginas rapidamente, parecendo ver todo o livro em pouco tempo, e mostrando suas grandes mãos brancas com muita vantagem, como Rosamond pensava. Olhe para este noivo saindo da igreja. Você já viu uma invenção açucarada como os elisabetanos costumavam dizer? Algum armarinho já pareceu tão sorridente? No entanto, responderei por isso, a história faz dele um dos primeiros cavalheiros do país. Você é tão severa, estou com medo de você, disse Rosamond, mantendo sua diversão devidamente moderada. O pobre jovem Pindale havia demorado com admiração por essa mesma gravura, e seu espírito foi agitado. Há muitas pessoas célebres escrevendo na lembrança, em todo caso, disse ele em um tom ao mesmo tempo irritado e tímido. Esta é a primeira vez que ouço isso ser chamado de bobo. Acho que vou me virar contra você e acusá-lo de ser um gótico, disse Rosamond, olhando para Ligate com um sorriso. Eu suspeito que você não sabe nada sobre Lady Blessington e 50. 50. A própria Rosamond não deixava de gostar desses escritores, mas não se comprometeu prontamente com a admiração e estava viva ao menor indício de que algo não era, de acordo com Ligate, do mais alto gosto. Mas Sir Walter Scott, suponho que o SR. Ligate o conheça, disse o jovem Plimdale, um pouco animado com essa vantagem.
Oh, eu não leio literatura agora, disse Ligrate, fechando o livro e afastando-o. Eu li tanto quando era menino, que suponho que vai durar toda a minha vida. Eu conheci os poemas de Scott de cor. Eu gostaria de saber quando você parou, disse Rosamund, porque então eu poderia ter certeza de que eu sabia algo que você não sabia. O SR. Ligrate diria que não valia a pena saber, disse o SR. Nele, propositalmente cáustico. Pelo contrário, disse Ligati, não mostrando inteligência, mas sorrindo com confiança exasperante para Rosamond. Valeria a pena saber pelo fato de que as